nós estamos ao vivo nesse exato momento, às 17 horas e 21 minutos, horário aqui de Recife, de cabeça inchada para a estreia do Pittsburgh Steelers da temporada do ano de 2023. Vamos aguardar o pessoal chegar, já o Léo se soma e a gente começa aqui a conversar um pouco a respeito dessa partida, dessa estreia. Vamos soltar no Twitter, chamar mais gente para se somar aqui conosco, enquanto o pessoal não se soma, vamos aguardando. Vão convidando os amigos que sempre participam aqui conosco. Expectativa a terminar a partida com uma dessa. Vou soltar no Twitter agora. Estamos ao vivo em twitch.tv/BlackYellowBR para comentar a respeito da estreia do Pittsburgh Steelers. Aqui na expectativa de começar a coletiva do Mike Tomlin, para saber o que, é que ele vai ter a falar a respeito do jogo de hoje. Muitas lesões tivemos. Cam Hayward saiu lesionado e não voltou. Deontay Johnson também saiu lesionado e não voltou. Enquanto nossos companheiros aqui de mesa não se somam. Enquanto isso, boa tarde, Ernesto. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Souto. Primeira vez que você está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa. Boa tarde, Lucas. Primeira vez que você aparece aqui conosco também. Sinta-se em casa. Esse espaço é de vocês. É nosso para a gente poder afogar um pouco das mágoas dessa partida. Enquanto o Léo não se soma e demais integrantes aqui da nossa mesa também não se somam, o seu Mike Tomlin está dando uma entrevista nesse exato momento sobre o jogo e vamos acompanhar o que é que o nosso head coach tem a falar a respeito disso. E aí, dando como sempre um capitão óbvio, abre a sua coletiva de imprensa comentando que foi uma falha geral em todas as partes da equipe. E, de fato, nada deu certo hoje, como a gente viu. Já começou com a decisão errada de começar a posse de bola com o ataque, mesmo tendo ganho o Carol Coroa. Naturalmente seria boa a defesa ter começado, o hype de início de temporada e tudo mais. E desde aquela primeira campanha que foi 3 and out, e na hora a gente até brincou no Twitter, pode ser tudo a primeira campanha, menos um maldito 3 and out. Menos um maldito 3 and out. Dito e feito, foi o 3 and out e a gente não teve espaço o resto do jogo para poder encontrar ritmo no ataque. Sobre lesões, McTominay comenta que Chuck Socorro entrou num protocolo de concussão. Foi uma concussão que ele teve, saiu no final do jogo. Foi quando a gente viu a estreia do Broderick Jones em campo como left tackle e o Dane Moore foi movido para right tackle. Vamos ver. Mike Tomlin usa dos tolinismos dele normalmente, falando que eles foram chutados e perderam todos os dentes em várias maneiras. Hoje, vamos ver mais o que é que Mike Tomlin está comentando. Fala que não teve vitória suficiente dentro dos snaps de campo, principalmente em situações de terceira descida, muitas situações de futebol que a gente veio a perder hoje também. A gente foi dominado o jogo todo, então isso também é meio óbvio para o que a gente teve. Mais o Mike Tomlin aqui. E aí a gente está passando por aqui enquanto nossos demais companheiros de mesa não se somam hoje. Já o Léo está chegando e a gente entra com mais detalhes para falar a respeito do jogo. Mas
por enquanto, sem maiores palavras de seu Mike Tomlin aqui. Vão se aconchegando, que em breve a gente está começando aqui. Deixa eu ver mais o que é que o Mike Tomlin está comentando, mas sem... Atualiza só lesões mesmo. Cam Hayward, lesão na virilha. DeMarvin Leal, lesão no tríceps. Pat Fryermuth, lesão no peito. E Deontay Johnson, uma lesão no posterior da coxa. Já também sem nenhuma novidade e sem nenhum impacto ou dimensão das lesões também. Provavelmente é algo que a gente vai descobrir ao longo da semana, enquanto não temos maiores atualizações. Vou ver mais aqui do seu Mike Tomlin, mas nada por enquanto. Deixa eu ler aqui. Uma tristeza mesmo, Ernesto. É uma tristeza, viu, hoje. As expectativas eram altas e a gente não conseguiu nem ter o gostinho de um pouco dessa expectativa que foi feita ao redor do Steelers. Antes fosse competitivo. O time do 49ers é muito bom. Muito bom. Não errou em nada hoje, como a gente viu. E quando erraram foi quando a gente conseguiu fazer o touchdown no final do primeiro quarto, do primeiro tempo. Mas um jogo impecável. Tomlin apresenta críticas para o desempenho da nossa linha ofensiva, que de fato foi engolida pelo front seven do San Francisco 49ers, e diria que o Nick Bosa nem precisou fazer muito esforço para isso. O impacto nem foi representativo do Nick Bosa dentro de campo. E é isso, a coletiva do seu Mike Tomlin, por enquanto. Os nossos companheiros de mesa estão chegando aqui a qualquer momento, para a gente poder entrar em mais detalhes a respeito do jogo. Estou buscando aqui mais atualizações, mas sem atualizações, Mike Tomlin não está falando muito ou trazendo novas informações, nada do que a gente não saiba. Boa tarde, Marcelo. Seja muito bem-vindo também por aqui. Enquanto os nossos companheiros de mesa não chegam, eu vou trazendo aqui alguns destaques do que vocês estão comentando no nosso chat aqui. Fred Warner acabou com o jogo bastante. Jogou bastante o Fred Warner. Dentro das expectativas de linebacker ao pro, talvez o melhor inside linebacker que a gente tenha na NFL. E opa, no meu ponto chega Léo Lima. Boa noite, Léo. Boa noite, Ricardo. Boa tarde ainda, né? Mas boa noite quem tá ouvindo a gente. Que dia difícil, hein? Que diazinho difícil. Diazinho pra se esquecer? Pra se esquecer, né? 100%. Diria que das estreias que já tive o prazer de acompanhar dessa franquia, essa fica marcada como uma das piores. Que demore muito pra gente estrear em casa novamente, hein? Ou a pior, antes a gente tivesse estreado fora, tivesse botasse essa justificativa de alguma forma como pano de fundo para a atuação vergonhosa da franquia Pittsburgh Steelers hoje, viu? Mas foi feio. Aí, sem mais delongas, a turma está ansiosa para a gente poder falar hoje. A turma também está ansiosa para a gente descer
o sarrafo aqui. Então, vamos começar de agora a nossa gravação para esse programa que vai vir no formato podcast muito em breve. Então, em 3, 2, 1. Está no ar mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast. Edição 373. Esse podcast que fala a respeito do Pittsburgh Steelers aqui no Brasil. Meu nome é Ricardo Rezende e eu terei a difícil responsabilidade de substituir o nosso grande Danilo Batista como host neste programa de hoje. E comigo eu tenho, além de um chat maravilhoso, e caso você esteja ouvindo esse programa no formato podcast, não esqueça que ao final de toda partida do Pittsburgh Steelers ao longo da temporada regular, estamos ao vivo em twitch.tv/BlackYellowBR para comentar a respeito do jogo. Então, comigo aqui eu vejo rapidamente o Denis, o Ernesto Dourado, o Souto, Lucas. Uma boa tarde para todos vocês. E comigo aqui para compor a mesa no programa de hoje, eu tenho ele, Léo Lima. Boa tarde, boa noite, Léo. Bom dia, boa noite, boa tarde, Ricardo. Hoje sem nosso querido Danilo. Danilo estava tendo uma crise alérgica e não era alergia à ruindade. Porque se fosse também, acho que ia pegar todo mundo, né? Começou a temporada. E que maneirinha dura e difícil de começar a temporada. Eu tô bem triste com o jogo de hoje. Acho que tem muita coisa ainda para evoluir nesse time e... Não sei, cara, não sei. A sensação é de que foi feio. Foi um pouco... Não correspondeu nem um pouco às expectativas, é claro, que a gente tinha. O Pittsburgh Steelers era um dos times com mais hype entrando na temporada. A gente sabia que o jogo não seria fácil. O time do 49ers é o atual finalista da NFC. Perdeu lá para o Eagles, ficou um jogo de Super Bowl da temporada passada. Terminou a temporada com a melhor defesa da NFL. Então, é claro que a gente esperava que fosse ser um jogo difícil. Mas por tudo que estava por trás do Steelers, pela pré-temporada, pelos relatos que se teve training camp, por tudo, não chegou nem um pouco perto do que a gente viu hoje. O time ele foi dominado da primeira campanha até a última no ataque. Foi conseguir o seu primeiro first down, faltando menos de 2 minutos para acabar o primeiro tempo da partida, em uma situação de puro desespero. Foi quando o 49ers estava jogando mais para se preservar mesmo, porque não queria ceder claramente os pontos e tinha um longo campo ainda para poder andar. Então, foi dentro de condições pouco favoráveis conseguir o nosso first down, e assim foi ao longo de toda a partida. As primeiras campanhas a gente teve um 3 and out, interceptação, 3 and out, 3 and out, e 3 and out. Eu posso passar o resto do dia aqui falando 3 and out, porque foi isso que definiu o nosso ataque, que em nenhum momento teve ritmo de jogo. Mas, como eu sei que eu, o Léo, vocês todos aqui querem ir para a sessão de descarrego, vamos começar pelo outro lado, Léo, hoje. Vamos logo começar apontando em quem se salva na desgraça que foi esse jogo de hoje. Cara, em quem se salva é tarefa árdua. TJ Watt, né? Acho que foi de longe o melhor jogador do time em campo, e se teve uma coisa realmente boa nesse jogo foi saber que TJ Watt está saudável, está bem. 3 sacks, 2 com fumble forçado, inclusive. Passe defendido, 5 QB hits, 5 tackles totais, 1 tackle for loss. Um jogo realmente muito memorável do TJ Watt. É muito bom ver ele saudável. Primeiro nome que eu puxo. Tem mais algum nome? Só quero destacar do TJ Watt ainda, que o TJ Watt ele empata o James Harrison em número de sacks
um jogador com mais sacks na história do Steelers. O TJ Watt, ele entrou no jogo hoje com 77,5, o recorde de James Harrison com 80,5, TJ Watt com 3 sacks iguala a James Harrison, ou seja, nesse momento o TJ Watt é o jogador com mais sacks na história do Steelers, precisando de mais um para se isolar mais meio, né? Liderança. Oi? Mais meio. Mais meio, né? Mais meio tá valendo já. Então, é seguro falar que TJ Watt será o jogador com mais sacks da história do Steelers na próxima semana, muito provavelmente. TJ Watt, de fato, jogou sozinho, podemos dizer. De destaque, eu só tenho ele. Foi o único. Se eu puder apontar um destaque, só para poder talvez livrar um pouco todo o ataque. Não vou livrar, obviamente, todo o ataque, porque foi uma partida terrível. Mas, incrivelmente, eu gostei do Calvin Austin. O Calvin Austin, ele vai ser muito mais do que só um speedster que a gente espera. Ele não foi, ver. Né? Ele não foi o speedster. Ele não foi hoje. Ele foi tudo menos o speedster. Mas também não era jogo para isso, né? O Kenny é muito abaixo hoje, a gente vai falar dele. O L também cedendo muita pressão, muito rápido. Mas ele foi bem, cara. Ele foi bem. E papéis que a gente não viu tanto na pré-temporada, porque ele teve mais papel de speedster e tudo mais. Acho que como recebedor de posse mesmo. Teve boas recepções em alguns momentos. Soube atacar as laterais do campo. E eu coloco junto dele. Porque não foi ponto positivo, mas uma boa menção honrosa no Tyrande 80, acho que é o nome dele. Darnell Washington. Cara, foi bem quando ele esteve dentro de campo, só que ele entrou em campo muito tarde. Não sei porquê. É esquisito. O time tinha alguns pontos que a gente queria muito ver. Calouros entrando em campo, calouros participando, e eles não participaram. Eles entraram no segundo tempo só, com o jogo já 20-7, 23-7, 27-7. Então demorou muito para eles entrarem em campo. E aí não só ele, mas também Joey Porter Jr., que teve pouquíssimos snaps. Nick Herbig, que teve bons momentos. Ele deu umas boas. Ele teve. Eu contei ali três pressões dele. Inclusive, um dos sacks do TJ Watt dava para dividir com ele se quisessem. Porque ele tá ali embaixo pegando no pé também. Em cima do Trent Williams. Em cima do talvez o melhor left tackle da liga. O moleque apareceu bem. Gostei. Então, menção honrosa aí pros dois calouros. Justo. Mas, cara, é difícil porque. Nossa, tá. E Kawan Alexander também, talvez. Não, não sei. Não, porque, cara, os dois foram muito maus, mas conseguiram fazer jogadas ainda assim, sabe? Não. Mais difícil. Que joguinho. Nossa, triste de ver. Pior que a lista acaba por aí só. Tem quem esteja apontando aqui, dando uma olhada. Anthony McFarland Jr. Isso, esse tá ele. Dando uma olhada na timeline do Twitter sobre o McFarland, tanto recebendo quanto retornando. E de fato, retornou bem hoje o McFarland. 91 jardas de retorno, em 3 retornos. Perfeito. Eu acho que fica. Mas é isso, por aí. De verdade, Boswell teve só um extra point. Presley Harvin, péssimo, muito péssimo. Muito ruim, muito mal hoje. A gente vai entrar daqui a pouco. E eu fui só buscar as estatísticas do Calvin Austin. O Calvin Austin teve 6 recepções, 37 jardas hoje. E esse está sendo um destaque positivo que a gente está botando no ataque por estar fazendo... o maior, né? Por estar fazendo talvez um papel que não necessariamente a gente esperava dele, mas que é algo que a gente com certeza deve explorar ao longo das próximas semanas, até porque a gente não sabe ainda qual é a gravidade da lesão do Deontay Johnson. Mike Tomlin só trouxe que é uma lesão no posterior da coxa. Durante o jogo, me pareceu que ele queria voltar.
Ele vai pra tenda, ele parece tá argumentando ali, querendo voltar, mas não fazia sentido, né? A situação tá feia já, pelo menos poupa, evita um problema maior, né? Sim. Diria que sim. E aí, até de imediato, o que a gente ouviu quando o Deontay Johnson sai de campo, já é um relato, inclusive, de que ele foi para a tenda azul e já foi direto para o vestiário. Na hora pensei até que ter sido algo não muscular, não fiquei gostando de ter sido muscular, mas logo em Ele já cai. seguida. Se você rever o lance, ele antes de sofrer o tackle, ele já tá caindo. E aí ele bota a mão na coxa na hora. Então, tipo. Bom, espero que não seja nada muito sério. Cara, tem um outro pontinho. Que a gente foi melhor do que o 49ers. Faltas. A gente cometeu 6 faltas e eles cometeram 11. E nem assim a gente ainda conseguiu ter em algum momento ser parelho na partida. Nem assim a gente conseguiu. Não, eles cometeram 5 faltas a mais, mas só 25 jardas a mais. Em momentos do jogo, a gente tem um ataque com menos 1 jarda, isso com um bom andamento da partida. Então, de nada a gente estava aproveitando desses erros que o time do 49ers estava falando. Mas vamos lá, todo mundo está ansioso para a gente poder descer a lenha hoje. Eu sei que todo mundo também está pronto para poder descer a lenha, mas antes de a gente descer a lenha, temporada a gente está aqui com 32 pessoas. Então, se preparem aí, pegue sua água, vê com muita calma, muita parcimônia, enquanto a gente passa um edzinho aqui para a gente poder ficar em forma e já ir para os destaques negativos do jogo. Voltamos já. Enquanto isso, para os nossos subs, nosso amigo Caio Melo está desesperado aqui no chat, falando que a carroça virou abóbora. Eu não sei nem o que falar de tanta expectativa que eu tinha para esse jogo. Não sei, eu tô realmente sem palavras para poder a gente comentar. Assim, eu tô. Fiquei chato de choque. Tem uma hora que eu passei por todas as fases do luto já durante esse jogo. O luto do nosso hype. Pelo quanto a gente estava se preparando, quanto a gente estava animado em ver esse time depois de tantos anos. Parecia que esse ano finalmente a gente ia. A gente vinha falando muito a respeito do hype, não da gente, não da torcida, mas o hype de fora. O hype da NFL, um hype unânime em todo mundo que acompanha a liga, que viu os Steelers ao longo da pré-temporada. Então muita gente pensava, pô, tem o nosso lado claro de torcedor, que a gente está animado, que a gente está na expectativa de poder ver esse time muito bem em campo. Mas tem gente que ano passado metia e descia o sarrafo, talvez com razão, e a gente não via por lado do torcedor. Desse lado tá querendo dar uma aposta, querendo fazer uma fezinha no Steelers, e não foi isso que aconteceu. Então, eu acredito, já que a gente está falando bastante a respeito dele, e é dele que eu vejo muita gente também falando aqui no chat, falamos muito ao longo do Twitter no jogo, começar por ele, Kenny Pickett, nosso mãozinha. Ai, que jogo ruim. Jogo muito ruim do Kenny. Tem muita culpa dele no jogo, e a gente não pode passar esse pano. Ele errou leituras bobas, ele errou passes bobos. Tem um touchdown, nosso touchdown pro Pat Frymouth na segunda descida, ele erra uma bola fácil pro Deontay Johnson, cara, touchdown. Ele dá a bola muito atrás. Não sei o quanto o game plan, como um todo, de Matt Canada, que foi patético, foi horrível. A gente começou o jogo, a gente começou a temporada lá atrás, em fevereiro, com o Matt Canada falando que esse ano teríamos menos jet sweep.
Na segunda jogada já chama o jet sweep. Isso aí tu já vê que a situação não tá boa. A OL muito mal. E isso impacta muito um QB. O Kenny é um jogador que... Ele gosta de jogar contra a pressão, mas ele gosta de jogar contra a pressão quando ele se movimenta. E até nisso ele estava mal no jogo hoje. Então isso é um ponto de preocupação muito grande. O Kenny Pickett ele terminou a partida com 31 de 46, 232 jardas, um touchdown, 2 interceptações. Não viveu o hype da pré-temporada, que por mais eu sei, é um nível completamente diferente do que a gente tem enfrentando agora e tudo mais. Mas até esses aspectos do jogo, ele não conseguiu ter um ritmo de jogo. Então, assim, aspectos que são comuns do jogo para ele. E urgente ter no meu ponto eletrônico aqui, seu Léo, atenção chat, no meu ponto eletrônico eu tenho a correspondente internacional diretamente do Acrisure Stadium. A Melina está se somando aqui conosco agora ao vivo. Ô, Melina, a Melina está aqui diretamente do Acrisure Stadium, interrompendo aqui nossa transmissão. Olá, Melina! A minha internet está muito ruim, galera. Eu tô para dar um oi, mostrar o estádio ali atrás. Eu acabei de atravessar a rua. E foi horrível. Foi uma experiência muito ruim. Não diga isso, a culpa não é sua, tenho certeza disso. Não foi você. Eu recebi uma mensagem, Melina, dizendo que você estava viajando. Ponto positivo. Mas que você estava presente. E isso aí quebrava a maldição de uma maneira inacreditável. Desbalanceou muito. Não, gente, foi uma experiência muito boa, sério. É muito incrível estar aqui em Pittsburgh, tipo, ainda mais na abertura da temporada. O clima é muito legal, eu amei mesmo estar aqui. Mas o jogo, né, foi uma merda. Aí, nos últimos 5 minutos que todo mundo começou a ir embora, ficou só a torcida dos 49ers. Nossa, eu me senti desse tamanhozinho assim, ó, dá vontade de chorar. Foi horrível. Mas para isso foi muito legal, a experiência muito legal. Pro desespero da galera, eu vou querer voltar. Até aumentei um pouquinho aqui o layout para o pessoal poder ver um pouco melhor aí ao final ao fundo. Deixa eu ver se eu consigo trocar a câmera. Onde a Mel está. Aqui a gente deu uma mudada no layout para ficar melhor para ver. Mas brincadeiras à parte, cara, é fantástico você conseguir viver esse tipo de momento, né? Mel levou o pé frio também aí, pô. O cara foi com a camisa do Giants pro jogo. E Bernardo, cadê Bernardo? Bernardo, Bernardo ajuda a gente. Bernardo não trouxe sorte. Bernardo não trouxe sorte no jogo, mas enfim. E como é que é, cara? Como é que é a Terrible Tower? Como é que é ver o time, a torcida, mesmo no momento ruim, participando, apoiando? Dá pra sentir diferença? É igual ao Brasil? Ver a galera... Não, eu acho engraçado só que eles precisam colocar no telão, né? A hora de fazer barulho e a hora de ficar quieto. Mas é muito bom. A entrada dos jogadores em campo é animal, arrepia, sério. É muito, muito legal. Ver as toalhinhas girando, todo mundo maluco. É muito, muito bom. Só realmente não foi uma experiência boa os últimos 5 minutos que todo mundo foi embora e ficou só a torcida dos 49ers na nossa casa. A presença massiva da torcida do 49ers, viu? Muita gente. No final do jogo, dava para ouvir claramente na transmissão da televisão o apoio ao 49ers. Lá, obviamente, o torcedor do Steelers já tinha ido embora. E aí, uma dúvida que fica, que das últimas vezes que eu vi, que eu fui, na verdade, eu observava muito o número de camisa que a torcida estava usando dentro estava em campo. Então, na época, era na época do auge do Dr. Brown e tudo mais, muita camisa do AB e etc. E no ano seguinte... Polamalu também, né? Desde sempre. Sim. E no ano seguinte, quando eu fui, já foi uma mudança, porque era o ano que o James Conner assumiu, o Juju estava também muito bem, o TJ Watt. E esse ano, Mel, quem está por aí mais presente na camisa do torcedor? Muito TJ Watt. Muito Kenny Pickett, muito número 8 por aqui. Inclusive, ontem, tava passeando por aqui, muita gente com a camisa dele dos Panthers.
aquela, nem a jersey, sabe? Mas aquela camiseta só azul escrito Pete em vermelho, com o número dele atrás. Bastante gente mesmo com a camiseta dele. E as clássicas de sempre, né? Polamalu, Jerome Bettis tem bastante. Minka apareceu bastante. O Bernardo até perguntou se o Ryan Fitzpatrick jogava no nosso time. Qual necessidade, né? Mas disparado do TJ e do Kenny. E por fim, para liberarmos a Mel e a Mel aproveitar um pouco mais da cidade, a pergunta que estou fazendo no chat aqui. Melina, você que viu de perto, a carruagem virou abóbora? Nossa, mas é muito rápido, assim. Não durou 5 minutos a empolgação. É muito rápido. Não dá moral pro Caio. O Caio vai ficar atormentando a gente a temporada inteira. Não, mas uma mensagem de positivismo. Eu tava sentada na frente de um senhor. E aí eu tava muito triste, a gente virou pra conversar. E aí ele falou assim que ele mora aqui, ele vem no estádio há 48 anos. E que ele falou, we will be alright. Essa é a melhor defesa da liga ano passado, os 49ers. Que claro que a gente não teve um bom jogo hoje, mas que we will be alright, que ele acredita muito no time. Então, um cara que tá aqui há 48 anos falando isso, não vamos nós fazer um alarmismo aí. Perfeito. Justíssimo. Obrigado, Mel. Aproveite a cidade, aproveite por todos nós aí. Você representa muito bem toda a torcida do Steelers. E a próxima vez, garanto uma vitória. Quem sabe 2025 a gente volta. E com a vitória dessa vez. Tem que pegar um pouquinho mais para baixo da temporada, porque o time já tá pegado no tranco. Semana isso 18. Valeu, gente. Beijo. Valeu, Mel. Beijo, tchau. Mel. Obrigado. Ai. Então, voltamos só aqui, aqui. né, que tu vê uma correspondente em loco do estádio. Isso aí tu não vê em outra live, não, tá? Isso aí tu não vê em outros canais, não. Mas duvido falar de... outra franquia ter alguém presente na cidade na semana 1, aqui entre os perfis que acompanham. Duvido. Tomando uma piaba e ainda vindo falar. Duvido ter alguém, viu? Isso aqui é exclusivo para vocês. Mas, vamos lá, vamos voltar aqui, Léo. Voltando de Kenny, eu fui pegar aqui umas estatísticas dele do ano passado. A gente sofreu muita blitz nesse jogo. Foi bizarro. E o Kenny, no passado, ele tinha em média ali, 25% de blitz. Ele nunca tinha passado por uma interceptação durante uma blitz. Ele passou nesse jogo, para 2. Under pressure, ele tava 2 TDs, 2 interceptações também, 31% de pressão. Sofreu. Me preocupa, cara. Me preocupa essa queda dele de rendimento como um todo, né? Principalmente em algo que ele gostava tanto. Que era. Ele sempre foi um cara que gostava de ver a pressão, gostava de passar a bola tomando a porrada. Mas não sei, cara. Ele pareceu apagado hoje, cara. Você teve essa sensação também estranha? Eu tava vendo ontem a luta do nigeriano, Ambisama, que perdeu, inclusive, o cinturão, uma das maiores zebras da NFL. E, cara, o cara tava apático na luta. E me pareceu igual, cara, apático. Sim. Estranho, né? O que se destaca muito do Kenny Pickett, e aí a gente vê pela maturidade, é um cara que passou 5 anos no college, chegou com a idade um pouco mais avançada na NFL, então ele tem 25 anos, então no seu segundo ano agora. A gente até brincou, o Lamar Jackson tem quantos anos? O Lamar tem 24. Não, o Lamar tem um pouco mais, eu acho. O Lamar tem 26 anos, o Lamar Jackson já 26. Foi MVP 26. Então o Kenny Pickett já chega com a maturidade. Tá em contrato já, né? Já tem contrato. Muito milionário, já foi MVP e tudo mais. E a gente vê espero que o Kenny Pickett tenha justamente esse fator de maturidade e dentro de campo. Que aí até o Dan Moore brincando, falando que o Kenny Pickett ele simplesmente tem o quê? Ele tem estilo de quarterback, ele tem um swag, podemos dizer, de quarterback. Ele tem o jeito de liderar um time. Mas ele foi o catalisador do ataque e não consegui produzir nada hoje. Então,
passes, cada bola quadrada que ele mandava, quadrada mesmo, o wide receiver tinha que se trupicar para poder fazer uma recepção. A gente já fazia uma recepção perdendo jardas, basicamente, porque não estava na melhor posição para o wide receiver poder fazer a recepção e correr para conseguir mais jardas depois. A bola era muito baixa, o jogador só fazia a recepção e já morria ali, podemos dizer. Passes com muita pouca precisão. Aquele pro Deontay Johnson, em momento do jogo, o Deontay Johnson tem um caminhão livre para poder entrar, na end zone, e a bola foi muito ruim, muito ruim. Um passe para o Frymouth na sessão de quarta descida também, quando já no segundo tempo, que foi muito atrás. Então ele não estava na mesma página dos recebedores hoje, e foi algo que a gente viu na pré-temporada. E aí não tem nível de jogo que a gente pode trazer para essa dimensão aqui. Porque não eram as bolas disputadas, podemos dizer, que a gente estava perdendo. E aí seria mérito completamente do 49ers, que, novamente, tem uma defesa sensacional. O que a gente via foram passes imprecisos. Passes atrás dos recebedores, passes muito baixos ou passes muito altos, passes forçando. A gente viu a segunda interceptação, onde ele achou que o Conor Hayward ia conseguir fazer uma recepção com o Fred Warner grudado. Ele tinha eu acho que era o Allen Robinson no lado sozinho, com 4, 5 jardas de distância do defensor, mas ele quis... aí ele também entrou num modo desespero que é preocupante, que a gente já viu muito QB entrar, ainda mais contrato de calor, cara. Baker Mayfield já entrava nessa direto, o menino que era do Jets, o Zach Wilson, entrava direto. A gente começa a bater aquele desespero de, cara, eu preciso resolver, e aí começa a forçar a jogada, e jogadas forçadas, mal pensadas, geram erros. Então, alguém citou no nosso grupo de ouvintes lá no WhatsApp, eu só espero que o Kenny esteja bem de cabeça, porque passou de um certo ponto, não volta. A gente já viu muito jogador bom, muito prospecto bom não voltar. Inclusive, Léo, sobre essa questão de não voltar, o jogo de hoje foi um grande reflexo disso, porque quando ele não começou bem na primeira campanha, e aí pouco hoje você entrou, eu estava comentando a respeito disso, que eu já não gostei da decisão de a gente começar com a posse de bola no ataque. Meio que eu entendo, para manter, a gente vem com o ataque quente e tudo mais, então vamos começar já dando uma grande mensagem, já que a gente prepara a primeira campanha ofensiva durante toda a semana e tudo mais. Então a gente está confiante de que vamos ter um ritmo nisso. E eu brinquei na hora no Twitter falando que tudo menos um three and out. Por favor, pelo menos um first down, mas tudo menos um three and out. E a gente começou a partida com o three and out. E aí o resto do jogo a gente não conseguiu mais encontrar nada sem ritmo e nem nada. A gente perdeu o jogo já dali. Por quê? E por que a gente perdeu o jogo dali? A gente não conseguiu virar o campo novamente. O Presley Harvey, que a gente já pode citar aqui como o segundo pior, como segundo destaque negativo do jogo, não conseguiu em nenhum momento ter um bom punt. Então, fora nessa primeira campanha, já foi no meio do campo, basicamente. E aí, rapidamente, entrou na end zone e pronto. E isso foi o que ditou o primeiro tempo como um todo. Porque a gente olha, primeiro quarto, primeira campanha dos Steelers, three and out, primeira campanha de 49ers, touchdown. Aí a segunda, bola volta para os Steelers. Interceptação, os Steelers começou na linha de 27 jardas, 49ers já em posição de anotar pontos, fez um field goal. Bola volta para os Steelers. Three and out, novamente. O 49ers anota touchdown. Depois, mais um three and out. 49ers anota um field goal. E as posições de campo que a gente vê é o quê? O 49ers começa, primeira posição de campo, na linha de 46 jardas, ou seja, meio do campo. O 49ers, na segunda campanha, 48 jardas. Aqui são 10 pontos. Do ataque. Do ataque. Já são 2 pontuações aqui. A outra começou lá um pouco mais atrás, na linha de 32 jardas. Podia ser melhor, mas tudo bem. Não é nem um touchback, se for usar como referência, mas tudo bem.
porque o ataque não estava dando bem. Aí depois, na linha de 50, já entrou... Cara, foram 3 lances do meio de campo. 3 lances do meio de campo que... Os 3 terminaram em pontos. Exato. São 13 pontos aqui. Então, não tem. E aí depois a gente teve um 24 e um touchback. Então... Então a gente já perdeu muito do jogo aqui, porque o ataque não conseguiu produzir bastante. E aí, indo para a defesa, Léo, a gente tem um, que eu tenho certeza que vai ser comum entre nós, e eu não vi ninguém no chat citando ele ainda, viu? Estou decepcionado. Não. Patrick Peterson. Patrick Peterson. Falou horrores ao longo da semana, falando que vou interceptar o Brandon Ayuk. O Brandon Ayuk tá na minha mente até agora, porque Brock Purdy. Ia interceptar o Brock Purdy e tudo mais. O Brock Purdy não quis cair nessa conversa, porque convenhamos, né? Não precisava do Patrick Peterson estar falando isso. E o que a gente viu no jogo foi o Patrick Peterson washed mesmo. Muito para baixo. Cara, muito mal. Foram 3 touchdowns que ele aparece. Os 3 touchdowns do jogo, né? O primeiro ele escorrega. E aí, foi uma coisa que a gente podia ter perguntado pra Melina se ela sentiu também alguma coisa diferente no campo, né? Porque eu contei 3 escorregões no primeiro quarto. Foi do Patrick Peterson, um do Deontay Johnson e um do Frymouth também. Foram 3 seguidos. Isso. Não sei se o campo tava molhado, mas não faz sentido o campo tá molhado. Porra, a bola não rola. O jogador do Fortnite não tava caindo. Então exato. Por que os nossos estavam com deles não? Então teve esse lance, foi esquisito. O segundo foi uma bola... O passe foi um dos passes mais bonitos da NFL nos últimos anos, sem exagero. Foi uma janela minúscula que o Brock Purdy botou a bola no colo do Ayuk. Mas estava no colo do Patrick Peterson também. Ele poderia ter atrapalhado, pelo menos. Ele não atrapalha, ele deixa o cara recepcionar e fica ali, ó, só com o bracinho ali em volta dele. E no touchdown do McCaffrey, ele foi humilhado pelo Ray McCloud. Ray McCloud bloqueou ele por 20 jardas, humilhando ele, botando ele de costas para um lado para o outro. Fez o que quis. É feio. É feio, de verdade. É feio você ver um jogador o Ray McCloud do calibre não dele nisso, né? E o Ray McCloud não é um cara forte, podemos dizer, né? O Ray McCloud é raquítico, é um Calvin Austin da vida. Se um cornerback é bloqueado pelo Calvin Austin, eu tô tirando onda do cornerback. Com certeza. E o Ray McCloud carregou o Patrick Peterson muitas e muitas jardas. Cedeu os 2 touchdowns pro Ayuk e tanto ele quanto o Levi Wallace também, os dois tiveram... O Levi Wallace, coitado, ele tava sempre longe. Eu não entendi muito bem o porquê dar esse cushion todo, esse espaço todo pro recebedor. Era o Divo Samuel, não era um recebedor qualquer, né? Quando a gente tá enfrentando um quarterback que jogou muito bem hoje, não é uma crítica pro Brock Purdy, mas não é um Mahomes da vida com um braço dos mais fortes do mundo. Sabia que o jogo do 49ers seria exatamente o que a gente viu hoje. Então era muito fácil. Por isso que estava tão livre. Por que estava livre? Por conta desse espaço que estava se dando de marcação, sem necessidade. O jogo do 49ers é passe intermediário, não é passe longo. Sim. Não que eu veja muito do 49ers assim, para poder... Não, mas é isso, cara. É um time de sistema que trabalha a bola ali no meio de campo bastante. Que o nosso meio de campo, parecia um buraco, tava ridículo. É um time que sabe explorar matchups. Então, cara, um time que se prepara. Vou jogar contra os Steelers, vamos lá. O que a gente consegue tirar daqui? Bom, vamos botar o Ayuk, que é um cara rápido, em cima do Patrick Peterson, que não tá tão novo. E aí a gente trabalha com ele e perto da Red Zone a gente remodela o time. Cara, o Ayuk terminou o jogo com quantas jardas? 129 jardas, 8 recepções. 8 de 8. 8 de 8. Não teve 2 touchdowns. Em cima do Patrick Peterson. Faz diferença, cara. E aí eu queria puxar um outro nome, também da secundária ainda. Vamos de trás pra frente? Tá bom, vamos. Que já falou então do Levi Wallace, que, coitado, é difícil falar dele. Patrick Peterson, que realmente teve um jogo muito ruim, cara. O PP ele terminou o jogo com 2 tackles.
Ele marcou o Ayuk teve 8 recepções e ele terminou o jogo com 2 tackles. Isso já mostra que, porra, nem depois do cara pegar a bola, o Patrick Peterson tava conseguindo fazer alguma coisa. Eu queria puxar da Montecasi. Cara, que jogo deplorável. Era sempre ele, depois que o Patrick Peterson ou tomava o baile do Ayuk ou o que for, era ele também passando vergonha pra cima do Ayuk. Que joguinho ruim do Kazi. Não gostei de ver o time jogando em cover 2 o tempo inteiro, com o Minka e Kazi atrás, porque não deu certo. E o Minka muitas vezes até tava correndo pra dentro, né? Jogando ali, blitando e tudo mais. Não gostei, não funcionou. Muito mal. E o momento do jogo eu senti até que a velocidade que os jogadores do Steelers estavam processando a jogada de defesa, isso vale para o ataque também, mas estou falando de defesa, era muito diferente do ritmo do ataque do 49ers. Teve um lance do Keanu Neal, que provavelmente foi o Brandon Ayuk que fez a recepção, que o Brandon Ayuk já estava correndo para muito mais para frente, e o Keanu Neal se ligou que estava acontecendo e começou a ir. Então, a secundária toda muito desligada. E eu chamo a atenção para uma declaração que... Tu salva alguém da secundária? Ninguém. Salva ninguém. Não, né? Mas você não critica alguém da secundária? O Minka Fitzpatrick não esteve envolvido em nenhum dos lances capitais do jogo porque estava tentando fazer das tripas coração ali alguma coisa, né? Então, e o Joey Porter faltou snap, né? Eu ia falar justamente dele agora. Um dos relatos que a imprensa de Pittsburgh trouxe sobre o Joey Porter, muita gente questionou quantos snaps o Joey Porter teve. O Joey Porter jogou, participou de alguns. Mas teve um relato acho que foi do Christopher Carter, que trouxe, que teve um momento em que ele viu o Joey Porter com capacete indo para o campo, um snap que seria de defesa, e algum técnico falando, não, você fica, você volta. E o Joey Porter ficou frustradaço, ficou muito frustrado por não poder estar entrando, porque sabe que ele poderia estar ajudando a equipe. E talvez seja isso que a gente vá precisar, ou precise, já para poder ter algum tipo de reforço nas próximas semanas, porque do jeito que foi hoje, não dá. Eu não entendo se... Talvez ele tenha treinado muito mal e por conta disso resolveram segurar, mas... Cara, a situação tava tão feia, por que não testar, sabe? Não é como se o Steelers fosse largar a mão dele. Pô, não é futebol isso aqui. Exatamente. Então, foi o único relato assim que eu vi do Joey Porter. Só ele frustrado realmente por não poder, ou o técnico não ter deixado entrar em campo. Eu tô curioso, ainda não divulgaram a quantidade de snaps dos jogadores, mas eu tô curioso. Eu não sei se ele passou de 10 snaps, tá? Também ficaria surpreso. Mas vamos lá. A gente começou na secundária e na defesa, vamos descer para o corpo de linebackers. E não precisa necessariamente citar os edges da equipe. Vamos focar nos inside linebackers, que foi onde a gente teve uma reformulação por completa para o nosso roster. Então a gente teve o Cole Holcomb, com o Alexander e o Elando Roberts hoje. O Mark Robinson também não viu campo, né? Não lembro dele em campo. A gente... O jogo acabou agora, a gente vai ver ao longo da semana um pouco mais da partida, mas para mim qualquer momento em que a gente vê o número do Christian McCaffrey, claro, inflado por uma grande corrida de 63 jardas que ele teve para touchdown, mas ele terminou com 1,52 ainda, né? 1,52 de jardas. Além disso. Exatamente. 1,52 jardas. Então, qualquer momento que a gente tiver um número como esse, a gente pode trazer os inside linebackers aqui, claro, como um destaque negativo, porque a gente mudou todo mundo justamente para evitar que esse tipo de situação aconteça. E por mais que a gente saiba que a situação e o desafio é complicado, o Christian McCaffrey é um absurdo. E foi que Mike Tomlin, ao longo da semana, mais destacou positivamente no lado do ataque do 49ers. Respeitando muito o Brock Purdy, mas trouxe. E o que o Mike Tomlin até trouxe de premonição aconteceu. O ataque, a média de ataque, de pontos do ataque, desde que o Christian McCaffrey chegou no 49ers, 30 pontos.
37 jogou hoje, mais 30 pontos hoje com o Christian McCaffrey liderando o backfield lá do 49ers. Então a gente vê o Christian McCaffrey correndo muito bem, então a gente não pode trazer que essa mudança que a gente esperava ver já tenha sido reflexo hoje lá com o Creon Alexander, o Elandro Roberts e o Colin Holcomb. Não querendo exaltar, mas o Elando teve duas jogadas bonitas que foram 2 tackle for loss que ele conseguiu. Ele foi lá embaixo buscar. Era uma coisa que a gente tava tendo muita dificuldade de fazer. A gente teve 5 tackle for loss. Os caras correram... Quantas vezes que eles correram? Eles correram 34. 34 não. 32. Que 2 foram QB sneak. Cara, 32 corridas. A gente teve 5 tackle for loss. É porque a situação não tá legal. E aí 2 foram do Elando. Um do Highsmith, um do TJ Watt e um do DeMarvin Leal. Mas voltando do Elando, cara, foi muito esquisito, cara. Eu não vi o Holcomb em campo, de verdade. Ele não aparecia em campo. Parecia depois que alguém pegava a bola, fazia uma recepção, caía no chão, ele ia, tocava no cara. Foi isso que se baseou Holcomb presente. O Con Alexander ainda tentou uma jogadinha ou outra, o Orlando Roberts também, mas no geral não foram bem. Me dá medo, cara, me dá medo. E olha que o Kiro nem jogou bola, tá? Não, e olha que o Kiro nem jogou bola. Exploraram o Kiro. Nem um pouco. E aí, chegando na linha defensiva, a gente viu uma unidade com o Cam Hayward saindo lesionado. Viu Ele jogou? O Cam Hayward? Jogou. Ele jogou? Teve campo? Ele não teve um teco no jogo? O Cam Hayward, de fato, o Cam Hayward estava Ele só apareceu dominado na tabelinha porque ele teve um QB hit. Ele não teve, cara... sério, os caras correram 32 vezes. Ele não teve um tackle. Não é nem for loss, é um tackle. Ele não conseguiu derrubar ninguém. Eu tô muito curioso para ver também, quando começarem a sair as estatísticas mais avançadas, quantos tackles errados ele teve. Eu boto fé nos 4 aí, pelo menos. E aí... machuca ver o capitão assim, né? Isso foi um dos jogadores que saíram lesionados ao longo do jogo. Tentou voltar por um momento, não deu para voltar. E aí, Mike Tomlinson disse no final que é uma lesão na virilha. Vamos ver mais atualizações em breve a respeito dele. E aí a gente tem um Larry Ogunjobi, que foi... Não tava 100% também, né? Ele entrou... Ele não começou nem o jogo. Começou o DeMarvin Leal, ele entrou... Ele teve snaps limitados. Mas também não apareceu tanto. E aí, o depth de linha defensiva, que era algo que foi tão destacado positivamente ao longo da off-season pelo número de peças, é um dos pontos que talvez caia já na primeira semana. Porque, convenhamos, eu entendo o matchup entre Christian McCaffrey e os linebackers. Acho que a gente ainda... Não é toda semana que a gente vai estar enfrentando um Christian McCaffrey da vida, talvez a gente ainda consiga ver. Porque tem 2, talvez, no mesmo nível. É difícil. Exato. Mas a linha ofensiva do 49ers não é uma referência, tirando o Trent Williams, podemos dizer. E a gente tinha matchups que esperávamos que a gente fosse ganhar ali na linha defensiva, e a gente não viu esses matchups sendo ganhos. Então, fica um alerta, porque, novamente, foi um depth de posição que a gente exaltou bastante, foi bastante exaltado, na verdade, por muita gente ao longo de toda a off-season. O Keanu Benton, ele entrou bem no segundo tempo. Ele teve alguns bons snaps, ele conseguiu ainda... porque teve um momento que o 49ers começou a correr menos porque não estava conseguindo encaixar na corrida grande. Primeiro tempo, qualquer corridinha era 10 jardas. Depois deu uma caidinha. E aí foi quando a gente viu mais o Keanu Benton em campo, o Laudermilk em campo, o Leal também. Acho que passam longe de ser solução, mas dão um finzinho de esperança, talvez, vai? Talvez. Eu vejo muito a tendência aqui, do que a gente vem falando hoje, muito de que talvez a gente tenha que dar chance para esses jovens jogadores mesmo. Talvez o Keanu Benton
começar a ter mais snaps. Não sabe quanto tempo o Cam Hayward vai perder tempo de jogo. O DeMarvin Leal também saiu lesionado. Joey Porter, como a gente comentou. O Broderick Jones é um nome que possivelmente pode ganhar mais snaps. Entrou no final, quando o Chuck saiu, e o Chuck está no protocolo de concussão. Quem sabe essa classe de rookie, a gente não vai depositar a confiança toda. Claro que a temporada vai ter... Pode ter muito sucesso. A temporada começou agora. Então a gente está aqui, claro, ainda no overreaction de um jogo que acabou tem 1 hora. Mas talvez dar chance para esses meninos. Pode ser. A gente viu o Nick Herbie, como você destacou muito bem, indo para cima do Trent Williams e conseguir ajudando lá no sec do TJ Watt. Então é uma classe muito boa. Talvez seja um dos pontos que a gente tem que explorar um pouco mais daqui para frente na temporada. Mais algum destaque negativo hoje, Léo? Cara, não, acho que a gente falou de todo mundo. Falou também já rápido do Special Teams, né? Alguém no ataque? A OL, a gente falou um pouco da OL, né? A OL foi muito mal, perdeu todas as disputas possíveis. Mason Cole, eu andei falando, eu tava conversando muito com os ouvintes lá no WhatsApp sobre o quanto o Mason Cole é um problema e hoje provou que não tem condição. Não é porque a gente tem 2 bons guards do lado dele que ele vai jogar bola. Não dá. Hoje ele foi muito mal, atrapalhou muito. Demore e Chucks também muito mal. O Chucks menos mal ainda, porque o Chucks querendo ou não, enfrentou muito o Bolsa e não cedeu tantas pressões, não cedeu tantos QB hits e tudo mais. Bolsa teve um QB hit só. Isso, e 2 tackles, se não me engano. E 2 tackles, isso. Um número baixo. Mas no geral, cara, o outro lado, Demore cedendo 3 sacks pro Drake Jackson, um número muito alto. No finalzinho de jogo, o Chuck se machucou, sentiu, saiu. Broderick Jones, ele entrou bem até. Ele entrou, mas faltava também no finalzinho do jogo. Acho que jogou os últimos 2 drives, talvez, um drive. Tá difícil. Tá difícil. Nosso grupo de running backs também correndo mal, muito por causa da OL. Pessoal, eu vi muita gente também comentando nessa off-season de que o Jalen Warren vai ganhar mais bolas. O Jalen Warren, ele tem que ganhar, ele tá na hora dele, é a hora dele brilhar. Será que ele não tá na posição do Najee? O Jalen Warren funciona quando ele é elemento surpresa. As corridas em RPO, que o Kenny bota ele para correr na hora certa, passa a bola na hora certa. Hoje ele teve 3 corridas, ele teve 6 jardas. Ele correu muito mal. Então, não é porque um cara tá estourando, tá aparecendo, tá voando, que quando ele toma uma posição de titular e tudo em volta dele muda, ele vai continuar voando. Não funciona assim. Então, que jogo horrível. Que jogo horrível. E quer dar um shout-out aí pro seu Matt Canada e pro seu Mike Tomlin também? Vale, com certeza, vale. Os dois, principalmente o Mike Tomlin. A teimosia do Mike Tomlin assusta. É muito triste, cara. A gente sabe que o Mike Tomlin é um dos melhores técnicos da liga. Isso aí não é ninguém fala ao contrário. E quem fala ao contrário, desculpa, tá muito errado. Mas o Mike Tomlin é muito teimoso, cara. O Mike Tomlin, e a gente tem perdido jogos por conta de teimosia. A gente tem perdido anos por conta de teimosia. Então a gente precisa que ele acorde. Precisa que ele... ele sempre fala que ele não fala, né? Ele faz ações. Faça as ações. Exato. Eu vejo o Mike Tomlin, ele tem muito esse lado de atuar muito com jogadores. Então, ele olha todo o hype que tem no Steelers e tudo mais, quando talvez pudesse utilizar disso, mas para talvez blindar um pouco mais. Não tem nada provado ainda para a gente estar com esse hype todo. É tudo opinião de imprensa. A imprensa hype quem quiser. Talvez, ao invés de blindar isso, blindar os jogadores, em alguns momentos eu vejo que ele alimenta isso. Então, bota o
Kenny Pickett. Tudo bem, o Kenny Pickett terminou muito bem a temporada passada e tudo mais. Então, tentamos seu segundo ano agora. Então, bota o Kenny Pickett em uma prateleira que talvez o Kenny Pickett ainda está chegando lá. Então, ele, ao invés dele controlar um pouco ou blindar o vestiário desse hype, dessa magia toda, ele abraça muito o discurso. Então, alguns jogadores pensam que o discurso ganhar jogo. E não. Como a gente viu, o Patrick Peterson falando, um veterano, falando coisa que, vou interceptar o Brock Purdy essa semana e tudo mais. E o Brock Purdy lá, o menino muito bom, o menino excelente. Não entrou, disse, vamos ver. A gente viu o que é que o Brock Purdy fez com o Patrick Peterson. Então, o Michael jogou nele, né? Jogou em cima dele. 2 touchdowns nas costas do Patrick Peterson. Então, o Tolly ele tem que blindar a equipe desses momentos. E quando o time começar a reproduzir em campo, porque o que a gente vê dos Steelers é o quê? O Steelers ele sempre vai jogar, ou vai conseguir, ou vai reagir. Hoje nem isso teve. Mas a gente vê os Steelers reagindo muitas vezes e tendo boas arrancadas de final de temporada, porque tá jogando no limite. Porque se perder mais o jogo, tá fora. Se perder mais o jogo, tá fora. Se perder mais o jogo, tá fora. Aí o time vai lá, joga no limite e consegue arrancar muitas vezes. E Mike Tony consegue puxar muito bem isso. Mas em momentos para administrar ou em momentos que a temporada vai começar agora. Vamos ver do que esse time é feito. A gente viu do que esse time é feito. Então foi um baita tapa na cara de todo mundo que não esperava que isso fosse realmente acontecer. Mas vamos chegar aos nossos destaques finais de hoje, Léo. Se a audiência tiver uma rodada de perguntas também, vamos responder umas 3 perguntas da audiência. Se quiser trazer alguma, eu vou pegar já tem uma aqui do Alan. Vou pegar aqui. Vocês acham que essa atuação horrível dos linebackers seja devido a essa unidade ser nova formada e falta de entrosamento e conhecimento do plano de jogo? Eu não diria que é isso, mas é um mismatch, é um matchup complicado a gente ter o Christian McCaffrey do outro lado. Eu acho que sim, mas eu também acho que a situação não tá boa, cara. A gente tem uma OL meia bomba e que é isso. Não vejo que falta de entrosamento nem nada, porque a gente estava destacando, exaltando isso na pré-temporada. Então, sejamos justos. Sim. A gente esperava que fosse algo diferente hoje. Que vai ser essa longa temporada? Não. Eu espero que vai ser melhor que a temporada passada. Ainda espero que a gente vá melhorar com relação à temporada passada. Até porque foi isso que o alto investimento, principalmente no Cole Holcomb e no Orlando Robbins, foi feito. Esses 2 tampers mesmo ali no meio, que o Alexander vem para agregar. Então, vamos ver que seja um ponto fora da curva hoje, que a gente possa estar comemorando que foi só um mismatch desfavorável hoje mesmo. Tem uma do Dennis lá em cima também, que ele pergunta: hoje o time foi péssimo ou podemos realmente fazer bons jogos desde que não seja um contender? E aí, Ricardo? A gente novamente, é um overreaction porque o jogo acabou agora. E é o primeiro jogo da temporada. E se tem uma derrota que todo time vai querer ter no calendário, é uma derrota para um time que não seja da sua divisão e que não seja da sua conferência. Porque no final das contas não vai contar muito. Não vai contar para critério de desempate tão representativo quanto duelos dentro da conferência e da divisão. Então, se fosse para ser humilhado do jeito que foi, que fosse hoje mesmo, que fosse contra o time alheio como o 49ers. Mas preocupa porque a gente esperava que fosse ter uma disputa. Fosse algo disputado. E foi um vareio, a gente não viu a cor da bola. Me preocupa. Eu sei que a gente estava falando talvez aí do terceiro melhor time da liga? Talvez. Acho que é. Eu boto o Eagles como o melhor time aí falando do coletivo. Chiefs e 49ers, acho que é isso. Os 3 melhores. A gente tá muito longe.
A gente brinca, óbvio, que tem todo o clubismo de vamos ser campeões, de Super Bowl, não sei o quê. Mas esse ano a gente tem que... Nossa meta é chegar nos playoffs. Conseguir uma vitória nos playoffs, porra, excelente. Já é um sucesso muito grande. A gente tem 10 times que vai enfrentar mais ou menos 10 times que, em tese, são negativos. Desses 10, a gente vai ter que ganhar uns 9, pelo menos. E conseguir roubar jogo dos times que vão estar positivos. É isso. Mas o time foi péssimo. E por fim, Ernesto lhe pergunta se Pickett com 158,3 na pré-temporada, 64,8 na semana 1. Ganhamos no maior bait da história. Mano, não dá pra entrar nessa. Cara, o Joe Burrow é um bait? O Joe Burrow terminou com 52,2 de rating. O Pickett, na verdade, terminou com 68,4, ao contrário. O Burrow terminou com 52,2. O Burrow teve 82 jardas passadas em 31 tentativas. É ruim? Tipo, cara, eu acho... Teve problemas, Kenny teve problemas de verdade. A gente falou que pré-temporada é pré-temporada. Kenny enfrentou defesas reservas. Não, enfrentou, acho que titular foi só do Bills, se eu não me engano. E também não foi nem 100%. Calma, não adianta também ficar desesperado. Não adianta no over nem pra ferrou o Kenny é pica ou ferrou o Kenny é horrível. Vamos entender o que tá acontecendo. Tenho medo que Matt Canada atrapalhe muito o desenvolvimento dele. Se atrapalhar, não acho que vai acontecer, a gente pode ter uma posição alta no draft. A gente tá falando de um draft aí com uma porrada de QB. Então, não vamos falar de draft agora, tá muito cedo pra isso. Primeiro jogo, cara, primeira semana ainda. Acabou de começar, a gente acabou de sair num jogo muito ruim. Vamos ver o que ele tem pra trazer, cara. Vamos ver o quanto ele vai evoluir. A gente tem a sequência de jogos aí? A gente tem Browns na próxima semana, Monday Night. Jogo difícil. Browns acabou de vir da vitória contra o Bengals, 24-3. A gente tem a sequência que a gente tem é Browns, próximo Monday Night, depois Raiders no próximo Sunday Night. São 2 jogos consecutivos de horário nobre. Depois Texans, Ravens. É isso. E aí vai. Cara, a gente tem que tentar chegar 3-2 na bye. É isso. Próximo jogo vai ser difícil, mas é em casa. O próximo jogo é fora. Não, é em casa. É em casa? A gente joga 2 em casa e 2 fora. É isso, perdão. Então a gente tem que. E é um jogo confronto direto de divisão. A gente tem que ganhar esse jogo. Esse jogo é um jogo que a gente tem que ganhar. O time do Browns, eu tava acompanhando com o pessoal no Discord e tava rolando um coletivo, né, como um todo. Eu tava transmitindo o Steelers, tinha um transmitindo o jogo do Browns e um transmitindo o Red Zone. Eu tava também acompanhando um pouquinho do jogo do Browns. O Deshaun Watson foi horroroso no jogo hoje. Foi horroroso. Passando bolas horríveis. Teve uma interpretação horrível. Dá pra ganhar. A Mari Cooper machucou. Ele voltou pro jogo depois, mas ele machucou. Dá pra ganhar. Acho que a gente tem tudo pra ganhar. Meu medo é que a gente saiu no jogo contra o McCaffrey e vai enfrentar talvez o melhor running back da liga no próximo jogo, né? Já vai ser um outro bom teste para ver se o corpo de linebackers do Steelers vai reagir. Mas, cara, de hoje acho que é isso. Acho que a gente não tem muito o que falar. A gente falou muito até, né? Uma hora de podcast aí falando. Que saudade. Sobre essa sensação horrível. Essa derrota. Que tem sido torcer para Pittsburgh Steelers. É isso por hoje, senhores. Voltamos em breve. Ao longo da semana a gente vai estar por aqui para falar mais a respeito dos Steelers. Já temos histórias para acompanhar, principalmente sobre lesão. Primeiro jogo, amanhã todo mundo vai acordar com a cabeça inchada, mas a temporada é longa, muito, muito, muito longa. Vamos torcer e eu tenho certeza que eu quero me manter com isso, claro, que esse não vai ser o jogo que vai definir nem um pouco como vai ser a nossa temporada.
Hoje é só. Um grande abraço para todos e até mais.